Hoje nós estamos aqui no IBRACS, o Instituto Brasileiro de Consciência Sistêmica, com nada mais, nada menos do que o Dr. Fernando Freitas, médico, psicoterapeuta e um dos maiores referenciais no Brasil e também fora do Brasil nas terapias e todos os processos sistêmicos. E eu quero começar do começo, viu, doutor Fernando? Então vamos agradecendo e perguntando como é que tudo começou. O que é consciência sistêmica? Primeiro agradecer também a todos que estão vindo aqui. Espero que o que eu vou falar aqui afete todo mundo, porque o meu objetivo é sempre, quando eu abro a boca, é para mexer na cabeça de todo mundo. A consciência sistêmica é uma abordagem que eu desenvolvi em cima de tudo que eu tive, né? Desde a minha carreira como médico, que eu me formei lá em 1980, lá na Escola Paulista de Medicina, fui para gastrocirurgia, e aí o que eu comecei a observar é que a doença era muito mais do que aquilo que eu aprendi na faculdade. Aí eu comecei a observar muito o doente, não a doença. Aí comecei a ver a influência do estado emocional em cima da doença. Aí eu fui para a psicossomática para compreender que estado emocional e como esse estado emocional afeta o corpo físico. E aí comecei estudos de neurociência, de genética, de um monte de dinâmicas, aí a própria psicossomática de Grodecker, eu comecei a ver. E é interessante que aí estava falando, o tema desse congresso é família, né? E sabe onde vai parar tudo isso? Na família. Porque o Grodecker, que é da psicossomática, algo básico que ele coloca é assim: toda somatização, que é um problema no corpo, tem por base um conflito emocional infantil não resolvido. Se o conflito emocional é infantil e não resolvido, adivinha de onde veio? Da infância desse indivíduo dentro da família. E aí, para entender melhor essa história desse mundo emocional infantil, aí eu fui para a linha de psicoterapia. E a linha que me chamou mais atenção foi a psicoterapia corporal. Já sou médico, sou cirurgião, então o corpo para mim é algo que eu trabalho com uma facilidade, algo que eu gosto muito. Agora, colocar o corpo junto com a psicoterapia, que é o que o William Reich fez, ele acrescentou o corpo na psicanálise, onde ele começou a desenvolver a análise do caráter. E aí entrei nessa linha. Aí fui estudar Reich e fui fazer a formação neo-reichiana. Análise bioenergética, biossíntese e biodinâmica. Então fiz as 3 formações internacionais para entender como é que funcionava tudo isso. E aí, por fim, para entender todo esse mundo emocional, eu falei, mas como é que a família fica tão doente? E vai gerando essas crianças com dinâmicas doentias que vão gerando doenças físicas, doenças emocionais, problemas depois das novas famílias. E aí surgiu a abordagem sistêmica de Bert Hellinger, que desenvolveu uma ferramenta impressionante, muito boa de trabalho, que é a constelação sistêmica. Através dessa ferramenta dá para fazer uma análise sistêmica e observar quais são os problemas que estão acontecendo lá. E aí algo importante que Hellinger coloca é que os problemas que as famílias têm, elas vêm de gerações anteriores. Então quando Freud falava de compulsão à repetição, que a gente repete os problemas infantis, aí Hellinger vem e fala assim, os problemas que a gente tem aqui na família, já são problemas que vêm de gerações anteriores e nós não percebemos. Então ampliou o conceito. E aí você fala assim, e a consciência sistêmica? A consciência sistêmica, o que eu fiz? Eu agreguei todo esse conhecimento desses 40 anos dentro dessa abordagem. Aí eu mesclei esse conhecimento e criei uma nova forma de trabalhar com todo esse contexto. E foi aí que surgiu a consciência sistêmica e aqui o Instituto Brasileiro de Consciência Sistêmica, onde nós estamos aqui hoje. E como é que se adquire essa consciência sistêmica? Como é que as pessoas que estão nos ouvindo podem ter acesso a isso? Nós estamos no Instituto Brasileiro de Consciência Sistêmica. A consciência sistêmica é interessante, que é uma abordagem de trabalho, mas muitas vezes eu acredito que a consciência sistêmica é uma escola de vida. É algo de aprender a viver. Porque quando você, pelo menos os alunos que vêm para cá para a consciência sistêmica, o que acontece é, eles entram de um jeito, e com certeza depois do curso muda completamente. E por quê? Porque eles começam a entender o que seria o saudável dentro de um sistema. O primeiro grande sistema de origem nosso, todo o primeiro grande, é a família. A família é o nosso primeiro sistema.
E aqui no Consciência Sistêmica, nós utilizamos muito o conceito do Grodeck, que ele fala assim, o Grodeck é o da psicossomática, é o pai da psicossomática, ele fala assim, se você não sabe o que é o saudável, como é que você vai fazer diagnóstico e como é que você vai fazer tratamento? E uma coisa que para mim foi difícil até nessa carreira toda é saber o que era o tal do saudável. Então, dentro da área de psicoterapia, em vários locais, tá, mas o que é o tal do saudável? Doutor Fernando, o que é o tal do saudável? E aí, o saudável é interessante que assim, Hipócrates, que é o pai da medicina, já falava lá na antiga Grécia, 300 a.C., ele já falava assim, se o indivíduo perde a conexão com a natureza, ele adoece. Então, o que nós temos que ter? Uma conexão saudável com a natureza. E se você observar, nós temos uma conexão saudável, olha por onde a gente vive, um monte de paredes, um monte de coisas esquisitas, o ambiente já é doentio. Nós perdemos o contato com a natureza, nós perdemos, vou dizer assim, a sabedoria das leis naturais. A natureza tem leis. Hellinger trouxe as leis sistêmicas. As leis sistêmicas nada mais são do que derivações da lei da polaridade, que todo mundo lá atrás já sabia como é que era, mas foi bom ele ter colocado e deixar claro. Então assim, você tem leis. Se você seguir as leis, você é saudável. Se você não segue, você é doente. Tanto você como indivíduo, como uma família. A família tem leis que ela precisa seguir. Se pegar as leis sistêmicas básicas, a lei do pertencimento. Todo mundo que existe na família tem direito de existir. Então, tem um aborto, não conta? Conta. Tem aquele tio andarilho que foi embora e sumiu. Conta, ele faz parte da família. Então, todos da família têm o direito a pertencer. Se essa lei não for cumprida, essa família com certeza vai ter problema. Aí, do mesmo jeito que tem a lei do pertencimento, tem a lei do equilíbrio, que é do dar e receber. Se tem uma relação adulta, eu dou e eu recebo na mesma proporção, porque isso aqui é um equilíbrio. Numa relação entre pais e filhos, que é típico de família, os pais dão, os filhos recebem. E quando acontece o equilíbrio, quando os filhos devolvem para os pais, e esse é um grande erro que tem na família brasileira, não, é quando esses filhos crescem, se tornam pais e passam para os filhos dele. Então, essa lei de equilíbrio é que faz com que a família se fortaleça. Quando os filhos crescem e devolvem para os pais, eles estão tirando da próxima geração. E essa próxima geração vai ter uma quantidade de energia, de amor, de vida que vai ser menor. Isso aqui vai dar problema também na evolução. E a outra lei básica que o Hellinger coloca é a lei da hierarquia. E na lei da hierarquia é o mais antigo é o que tem mais a sabedoria e o que é o mais forte. O mais novo é a prioridade. Então a criancinha é a prioridade. O mais antigo, é interessante, é o mais sábio. E como sábio, o que faz a geração mais antiga? Orienta a família para cuidar dos mais novos e levar a família em frente. Então essa hierarquia, tem gente que às vezes fica confundindo. Não, o mais antigo é que é o mais, se ele é mais forte, ele é mais forte sim, que ele vai orientar a família para ir para a vida. Então ele orienta. Eu, por exemplo, como avô, vou orientar o quê? Meus filhos cuidem dos seus filhos e levem para frente. Se eles vierem devolver alguma coisa para mim, eu tenho que fazer o quê? Não, isso não é meu, isso é deles. Eu não vou tirar a energia dos meus filhos, dos meus netos, desculpa. Então, essas leis, se elas estiverem claras, coerentes, estiverem sendo seguidas pela família, isso funciona. Eu coloquei mais uma lei, tem várias. Eu coloquei a lei do tempo e espaço, que eu trabalho muito com futuro, presente e passado. E aí é observar, por exemplo, o passado, a energia tem que sair do passado em direção ao futuro. Se ela voltar, vai dar problema. Então isso aqui dá para ver essa relação de futuro, presente e passado, assim como o mundo adulto e mundo criança. Os adultos cuidam da criança. E numa família é interessante que é assim, quem é que casa? O adulto ou a criança? E a maioria das vezes, sabe quem casa? A criança. Eu caso para que o outro me dê as minhas necessidades básicas. Quem tem que cuidar das minhas necessidades básicas sou eu. A minha mulher cuida das dela. Se não, no casamento, e aí vai dar problema, que é questão de função, e isso vai dar problema também na sexualidade, que eu sei que o Congresso está falando muito de sexualidade.
a sexualidade vai existir entre dois adultos. Se um dos dois começar a ficar num papel infantil, o outro vai ficar num papel parental, vai virar mãe desse aqui. Agora imagina o que vai virar de sexualidade. Não existe sexualidade entre mães e filhos, nem pais e filhos. A dívida fica enorme, né? E aí vira uma confusão, recebe, né? Exato, aí vai ficar um desequilíbrio absurdo, porque se são dois, o casal, eles têm que estar aqui, ó, dois adultos. Aí se um infantiliza, aí fica, e se aparecer filhos aqui? E muitas vezes isso aqui esse desequilíbrio é tão grande que nem aparece filhos, porque aqui o filho já existe. Então isso aí, por exemplo, são casos de infertilidade, que é comum também se observar essa dinâmica. Então essas histórias todas aqui, eu estava falando do consciência sistêmica, o que eu fiz? Eu agreguei tudo isso aqui e coloquei todas essas dinâmicas juntas, e aí foi criada uma nova abordagem. E no fundo é isso, é aprender a viver. O que é saudável, como você perguntou. E é isso que eu fico o tempo todo dentro do consciência sistêmica falando, olha, o saudável é isso aqui. E por quê? Porque segue as leis da natureza, as leis da vida, as leis sistêmicas. E aí eu reverencio as leis. Mas a mente doentia adora inventar leis diferentes. Aí nós perdemos o contato com a natureza, criamos uma mente poderosa, e aí a nossa mente poderosa e doentia gera o quê? Problemas. A família brasileira tem uma dificuldade, parece que maior do que os outros povos, as outras nações, de deixar isso acontecer. Mas não é só brasileira. Seguir. É assim, características de países de terceiro mundo. Todos os países de terceiro mundo têm essa característica, tem uma característica mais de infantilização. Amar é infantilizar, isso é problemático. Você pode ver dentro de países desenvolvidos, tem uma característica muito simples de se observar. Quando é que os filhos saem de casa? Os filhos saem entre 16 a 18 anos. Eu estive na França, na casa de um treino internacional de bioenergética, eu fiquei um tempo lá com ele, o Jean-Marc Guilherme, um mestre enorme lá, aprendi muito com ele. E eu aprendi há muito tempo. Aí eu estava na casa dele, nós íamos na casa de um amigo dele, lá, o Maurice, e aí ele falou para mim, Fernando, nós vamos lá na casa do Maurice e não estranha não, mas o filho dele ainda está lá. Eu falei assim, como assim não estranha que o filho está lá, vindo do Brasil? Isso já faz tempo, hein? Eu fiquei, mas que estranho, como assim? Não estranhar que o filho ainda está lá? E aí o que acontecia? Esse filho tinha um problema, que ele era portador de esquizofrenia, então ele estava dentro da casa. Lá, se algum filho ficar depois dos 18 anos na casa dos pais, todo mundo acha esquisito, fica até alguma coisa errada. O que esse filho está fazendo aí? Aqui no Brasil é completamente diferente. Os filhos têm 30, 40 anos e os pais estão lá cuidando. Essa relação é uma relação doentia. Dentro do conceito que eu tenho aqui do consciência sistêmica, eu falo assim, é o parto paterno. Parto paterno é assim, tem o parto materno, que é da barriga da mãe, do útero da mãe, para a vida? Não, porque não está pronto. Se fosse uma tartaruga, já saía por aí. Mas não, ainda não. Vai para um outro útero, que é o útero do pai. O útero do pai é a casa. O lar é o útero paterno. E aí o que acontece? Vai ter que fazer uma transformação do bebê em adulto. No útero materno era de um ovo para um bebê. Agora no útero paterno é do bebê para o adulto. E a hora que chega adulto, tem que nascer. Nasce para a vida. E aí esse parto paterno, nos países de terceiro mundo, praticamente não existem. E essa figura paterna? A figura paterna está muito fraca. As pessoas, de novo, aquela história, mas é típico de país de terceiro mundo. A função paterna praticamente não existe. É comum você ver numa família, você vê, tem pai e mãe. Quando você vai observar a função, são duas mães. Ou é uma mãe e um filho, só não sei quem é quem, mas assim, mas são duas mães. Falta a função paterna. E quando falta a função paterna, você vai ter sérios problemas com sexualidade e dinheiro. Por quê? Porque sexualidade e dinheiro dinheiro que eu digo autonomia financeira, né? Se você não tem sexualidade e autonomia financeira, você não é adulto. Quando você é adulto, você se sustenta
E aí vem a sexualidade, que também é outra confusão. O que o pessoal fica assim, Fernando, eu tenho uma boa sexualidade. Eu transo 3 vezes por dia com 3 pessoas diferentes. E quem diz que isso aí é uma boa sexualidade? Saudável, né? Isso não é saudável. Porque fica assim, não, mas olha, eu não tenho problema com sexualidade. Tem sim. Sexualidade e genitalidade são 2 coisas diferentes. Genitalidade é genital com genital, isso é outra história. E dá prazer? Dá. A sexualidade tem uma função sagrada, que é de seccionar. Por isso que é sexualidade. Secciona o cordão umbilical infantil com a família de origem. Eu tenho que cortar meus vínculos com a família de origem e, através da sexualidade, eu me vinculo a uma pessoa diferente da família de origem para montar uma nova família. Então a sexualidade é o que vai levar a família para frente. Não é só para ter filhos, é para criar um vínculo forte. E é interessante, porque eu tenho que amar uma pessoa que é diferente do meu pai e da minha mãe. No mundo infantilizado, meu pai e minha mãe são as coisas mais lindas do mundo. No mundo adulto, meu pai e minha mãe são pessoas comuns, um homem e uma mulher comum, com qualidades e com defeitos. E eu não vejo, a função é divina, mas eu não posso ficar criando uma divindade em cima disso. Porque se eles forem divinos, então eu nunca chegarei aos pés deles. E imagina a pessoa que eu casar, então sempre vai ficar abaixo de tudo isso. Isso vai dar problema também na relação familiar. Então a sexualidade, no fundo, é para criar vínculo. Tanto é que existe até hoje em dia, se estuda muitos hormônios de vínculo. Tem a ocitocina, já está comprovada a ocitocina, parece que a vasopressina também tem algum efeito, assim por diante. Então, e hoje em dia, já se sabe que existem os hormônios do vínculo. O hormônio do vínculo, hoje em dia, os estudiosos já estão vendo, a ocitocina já está comprovado e parece que existem outros. A vasopressina é um outro e tem mais alguns aí que eles estão estudando. Mas a ocitocina já está muito nítido e já se vê isso. E o que acontece? A ocitocina, que é o hormônio do vínculo, surge aonde? O primeiro estudo que foi em cima disso foi ver a relação do bebê com a mãe. Quando o bebê vem mamar na mãe, libera ocitocina na mãe e libera ocitocina também no bebê. E aí os dois, inundados de ocitocina, quando eles olham um para o outro, eles criam um printing, uma energia que fica completamente diferente. Aquele bebê não é igual aos outros bebês. E essa mulher, que é a mãe, não é igual a todas as outras. Isso dá um colorido especial e forma um vínculo importantíssimo aqui. E aí está falando de sexualidade. Na sexualidade, no ato sexual, acontece o mesmo fenômeno. Existe nos dois, durante o ato sexual, uma liberação de ocitocina. Então, cada vez que eu tenho um ato sexual com essa pessoa que eu amo, o que vai acontecer? A ocitocina vem com tudo. Essa pessoa vai se tornando diferente e especial. Essa mulher é diferente das outras. Então a sexualidade, ela vai criando vínculo. Sexualidade é para criar vínculo. E isso vai criar uma relação muito forte entre esse casal. E daí vai surgir a semente da nova família. Então, do mesmo jeito que a sexualidade é para cortar o vínculo infantil com os pais, ela cria vínculo adulto com uma pessoa de fora da família, que é o núcleo da próxima família. E assim a família segue. Então a sexualidade, ela tem essa função. E hoje em dia se usa a sexualidade como antidepressivo, sexualidade para fonte de prazer, que nem uma droga. Moeda de troca. Dá para fazer de tudo aquilo lá, mas ok, dá prazer, mas isso não é a função natural. Não estava falando que precisa ter uma conexão natural com a natureza para ser saudável? Por isso tem muitas pessoas aqui que acham que tem uma excelente sexualidade, acham que só porque já transou com mais de 1000 pessoas por aí, quando fala isso, fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Se tem muitos, não forma vínculo com ninguém. Então está enfraquecendo a força da sexualidade. Essa não é uma boa sexualidade. Aliás, muitas vezes eu faço associação de sexualidade com comida. Então assim, só porque eu como muito, eu vou comer uma rabada, uma feijoada, uma dobradinha, isso só hoje, na hora do almoço, eu vou comer. Olha como eu sou um
Eu como bem, né? Você pode comer muito, mas a sua nutrição é horrível. Você está muito mal nutrido. A nutrição é a sexualidade. Agora, ficar comendo um monte de coisas não significa que você está se nutrindo bem. E isso, a sexualidade é a base da família. É a base de onde tudo vai começar. E esse aprendizado da sexualidade? Ou seja, a influência do sistema na sexualidade. Se aprende sobre sexualidade, deveria se aprender na família? Qual que é a influência do sistema na sexualidade realmente, propriamente dita? Mas o modelo é um modelo familiar, é pai e mãe. E é interessante que a criança na evolução dela, então ela vem, primeiro o contato dela é mãe, primeiro dentro da barriga, depois fora da barriga aqui, e aí quando chega na fase genital é que vai entrar a figura paterna. Então as outras fases que a gente chama de fase pré-genital. A figura paterna vai entrar para a criança mesmo a partir dos 3 anos de idade. É onde a criança já começa a identificar que tem menino e menina, já começa a ver eu tenho, você não tem. Quando começa a ver, a mielinização chegou lá no órgão genital, então as sensações mudam. Aí a criança vai começar a olhar e ver que tem um homem e uma mulher. O primeiro diferente da mãe que essa criança vai amar é o pai, ou deveria, né? Então assim, aí o que a criança vê? Nessa fase ela vê, minha mãe ama esse homem, que é o meu pai. Se a minha mãe ama esse homem que é diferente dela, então eu também posso ser diferente da minha mãe, que ela vai me amar. Aqui começa a identidade, isso é fundamental já para a sexualidade. E aí a criança olha e vê, então eu posso amar a minha mãe e o meu pai, Então a criança vê os pais, e conforme ela vai crescendo, ela vai ver depois que atrás dos pais existe um homem e uma mulher. E se esse homem e essa mulher estão numa relação saudável, esse é um modelo de sexualidade para os filhos. Mas aí nós estamos vendo, por exemplo, aqui na nossa família brasileira, assim, tem pai e mãe, mas não tem marido e mulher. A relação marido e mulher parece que desaparece. Com a chegada dos filhos. Eles viram só pai e mãe. E aí, pela lei da hierarquia, a relação de casal é necessário que essa relação seja mais forte que a relação pais e filhos. Mas parece que quando eu falo isso, nossa, isso é... Você não sabe amar, Fernando. Olha, porque aqui, por amar, aqui eu e a minha mulher, quando eu vejo os filhos, eu vejo o quê? Eu amo os meus filhos. Quando eu amo os meus filhos, eu estou vendo o quê dos meus filhos? Que eles são frutos do amor entre nós dois. Eu estou vendo no meu filho, eu e a pessoa que eu amo juntos. Então, cada vez que eu amo o filho, eu amo a relação que eu tenho com a minha mulher, que é mãe deles. Agora, se de repente fica é só pai ou é só mãe, esses filhos vão aprender sexualidade na rua. E aí os ciclos vão se repetir. E aí vai cada vez pior. Aí você vai vendo as famílias se deteriorando. Por quê? Porque os filhos, mais do que ver papai e mamãe, eles precisam ver um homem e uma mulher, porque esses dois, eles serão um modelo para a vida. E outra, para eu ficar saudável, eu preciso ter dentro de mim um homem e uma mulher juntos se amando, e eu sou fruto desse amor. Quando eu tenho isso, masculino e feminino é a coisa mais simples do mundo, não tem tanto problema. E está tudo aqui dentro. É simples isso aqui. Se é simples isso eu tenho aqui dentro, quando eu vou para o mundo lá fora, eu me relacionar com uma pessoa do sexo oposto, não tem nenhum drama nessa história. Agora, se teve problemas na relação do meu pai e da minha mãe, problemas que eles ficaram desnivelados, problemas na relação entre eles, problemas quem é o certo, quem é errado, quem é bom, quem é ruim, quem é culpado, quem é inocente, o que vai acontecer com a família lá na frente. Eu, diante de um modelo tão doente como esse, a família é esse caos. Família é o caos. Porque... E a sociedade vai tudo no mesmo. Aí você pega a mídia também fazendo... Eu vejo a mídia fazendo cada coisa e colocando como coisas lindas e maravilhosas. Eu olho aquilo e falo, mas não é possível. Como nós somos doentes aqui? Então a mídia, a própria mídia faz uma apologia estranha a esses relacionamentos doentios. E aí está querendo depois que esse ser humano e as famílias consigam avançar.
Aí a história aqui não para, que a gente estava aqui começando, aí vem uma informação. Um amigo da pessoa que estava aqui tentou suicidar. Isso que na semana passada nós também tivemos uma outra pessoa vinculada aqui também. E não para, e vocês mesmos falaram, olha, isso também... E é verdade, o que será que está acontecendo com essa juventude? E não é só a juventude, é interessante, tem uma outra faixa de pessoas que estão indo para o suicídio, que é muito grande, são os idosos. O que está acontecendo? Quando vai sumindo os filhos, não tem ninguém, eles perdem a função, eles não sabem mais como viver por eles. Eles vivem para viver pelos filhos, viver pelos netos, sei lá, viver pela família. A família, de repente, virou um lugar tão doentio que não está conseguindo levar algo saudável. E aí fico até feliz de ver que você está montando esse congresso, porque as pessoas precisam aprender o que é uma família saudável. E uma família saudável é que ela segue as leis da natureza, segue as leis lá do sistema. É só identificar, não seguiu, pode ter certeza que vai dar problema. E aquilo que o senhor sempre fala, né? Tem sempre, às vezes, um reizinho, uma princesinha, mas para esse reizinho estar no trono, alguém teve que sair. Exato. Aí vai começar a dar confusão. Isso acontece quando, por exemplo, algo que a gente vê de monte aqui, né? Quem manda na casa, quem conduz o funcionamento da casa são os filhos, os pequenininhos. E os pais ficam lá, não, eu estou aqui porque eu sou o seu melhor amigo, porque eu vou dar tudo o que você quer. Gente, isso aqui é... falar não, eu já ouvi algo muito interessante que eu gostaria que o senhor falasse. É, porque é limite. A criança... A enfermidade. Também. Vem para as pessoas que não conseguem falar não, né? E aí dá para ter uma série de enfermidades. Aí fica assim, nós temos que aprender a falar sim e não. Tem pessoas que só acham que tem que falar sim, tem pessoas que acham que só pode falar não. Tem que aprender a falar sim e não para tudo na vida. Aliás, você tem que falar sim e não para um monte de coisas. Você pode ter o desejo de fazer milhões de coisas, mas se você é saudável, fala, não, isso eu não vou fazer. Você está falando não para você mesmo. Então o que você está fazendo? Estou pondo um limite em parte minha, que se eu permitir que essa parte minha comande a minha vida, eu sempre falo, eu tenho uma moto grande aqui, eu adoro pegar a moto e ir para a estrada. É sonho de criança, mas pergunta se algum dia aquela minha criança pilotou aquela moto. Ela vai na garupa. Está aqui dentro de mim, mas eu não deixo ela pilotar, mas ela fica o tempo todo, corre, faz isso, faz aquilo, vai para lá. E eu o tempo todo assim, não. Por quê? Porque eu quero levar minha criança para andar de moto por muitos anos na vida. Não é uma viagem só, porque se eu escutar o que ela fala, é uma vez só. Então esse sim e não, o que acontece? Os filhos estão lá. Se os filhos já soubessem tudo, não precisava de pai e mãe. Os pais estão lá para colocar limite, para direcionar a energia de evolução dessa criança para a vida. Por isso precisa de limite. É como um rio, são duas margens. Se não tem rio, aquilo fica como se fosse uma inundação, fica completamente perdido. Aí chega, como esse caso, por exemplo, esses jovens que estão indo tudo para o suicídio. Eles não têm referencial de vida, eles não sabem para onde ir, eles estão perdidos. E muitas vezes esses que são reizinhos dentro da casa, dentro da minha casa todo mundo faz o que eu quero. Só que a hora que sai de casa, quem está lá fora não vai fazer tudo o que eles querem. E aí eles vão reagir de que forma? Se dentro da casa não tem autoridade, que é a autoridade de pai e mãe, pergunta se eles vão respeitar a autoridade lá fora. Não. E se eu não conseguir colocar limite, por exemplo, até na parte da comida, se você comer tudo que der na sua cabeça, diga o que vai acontecer, você vai adoecer. Se você sair na rua e fizer tudo o que você quiser, você vai ter problemas. Eu vou dirigir o carro, eu vou entrar onde eu quiser, não vou seguir as leis do trânsito, é acidente um atrás do outro. Isso é natural, tem que aprender a saber lidar com as leis. Tem várias leis. E aí você é um ser saudável que tem limite, e você precisa respeitar os limites naturais da vida. Se quer estragar um filho, faça tudo o que ele quiser. Aí você vai ver só o que vai acontecer. Eu quero ver o que vai acontecer no futuro. Ele vai estudar, ele vai fazer alguma coisa para conquistar algo na vida? Não, ele está sempre assim, me dá tudo o que eu quero, você me dá. Isso é uma polaridade, né? Outra polaridade é o oposto, né? Não dou nada, arrebento com o filho, acho que filho está lá para fazer o que eu quiser com ele, acho que filho é brinquedo, sei lá. E às vezes pega, é um bonequinho, joga para cá, vem para cá, faz o que eu quero, o filho é meu.
Agora está surgindo essa novela Mãe, não sei, eu acho que vai tocar num monte de dinâmicas estranhas por aí. Espero que seja mais saudável, né? Porque senão, mas com certeza vai aparecer um monte de relações doentias. Mas sabendo conduzir os filhos para a vida, dentro do quê? Da natureza, do como realmente é. O objetivo maior dos pais é tornarem-se desnecessários. Por quê? Porque eu já orientei meu filho para a vida, passei as informações. Acabou, não precisa mais de pai e mãe. Não precisa, segue, já é adulto. Quando eu sou adulto, meus pais estão dentro, então não preciso ficar perto de pai e mãe. Se eu preciso ficar perto de pai e mãe, é porque no fundo eles não estão dentro, então essa relação está complicada, não está internalizado. Amor adulto é internalizado. Meus pais dentro de mim, eu posso estar aqui, meus pais podem estar em qualquer lugar do mundo, eles podem até morrer. Vou sentir falta, vou, mas não tem nenhum drama. Por quê? Porque eles estão vivos dentro de mim. Então, é aqui que é o importante. Essa relação amor dentro, não amor perto. Amor perto é infantil. E a maioria das famílias parece que precisa se aglomerar tudo e achar que aquilo é amor, um grande amor. Aí vai ter problema, porque não conseguem avançar. Se está tudo grudado, como é que você casa? Como é que você tem filho? Se está tudo grudado. Se isso aqui é o saudável, isso aqui é uma família que se chama família em contração. Na família em contração, não expande para a vida, ela contrai. Quando vai contraindo, chega uma hora, não tem mais para onde crescer, porque vira como se fosse um buraco negro, né? Fechou. E família saudável é família em expansão, não família em contração. E para expandir, eu deixo o passado para trás para dirigir para o novo no futuro. E as doenças, aí está falando de colocar limite. Uma das doenças típicas, por exemplo, se eu sou uma pessoa que fico sempre disponível para o outro, fazendo tudo para o outro, que amar é fazer tudo para o outro, quer dizer, não olho para mim, mas eu estou sempre cuidando do outro. Egoísmo. Não é. Chama amor próprio. Egoísmo é uma coisa engraçada, é uma técnica sempre de manipulação. É algo da gente. Porque o egoísmo é assim, nós como ser egoístas, você não faz nada para mim, só faz para você. E você que é egoísta, eu quero que você faça para mim e digo que você é egoísta. É técnica de manipulação, mas como o pessoal cai, né? Porque se você se ama, você vai cuidar de você. Primeiro eu cuido de mim e me amo, depois eu compartilho amor com as outras pessoas. Mas essas doenças, essas pessoas têm dificuldade de falar não, de colocar limite para os outros, permite que os outros a invadam e façam o que querem com ela, e ela acha que amar é se submeter e fazer tudo para o outro. Essas pessoas, por exemplo, são candidatas a um câncer. E nem percebem. Quando vai perceber, é o câncer que vai fazer ela olhar para ela e dar valor a ela. Ela tem que parar de fazer para os outros, para olhar para a vida dela e cuidar dela. Outras doenças também estão nisso, mas o câncer é uma típica nessa história. É verdade. A gente ficaria aqui conversando horas, mas eu gostaria de te perguntar, doutor, o seguinte, as pessoas, os bons filhos, né? Os filhos têm muita dificuldade realmente de fazer essa ruptura. Até mesmo eu costumo dizer que até a própria Bíblia Sagrada, que é o livro sagrado dos cristãos, fala: deixará homem pai e mãe, e então se unirá a sua esposa, serão os dois uma só carne. Exato. Mas, principalmente, a religião impõe que esse deixar é a desonra, não, a religião não impõe, não. Não. É interessante, assim, quem interpreta a religião, você pode interpretar a religião que nem a nossa Constituição. Cada juiz interpreta o que quiser. Tanto é que a gente vê o tempo todo lá no Supremo, lá estão eles, lá, porque cada um interpreta o que quer. Quantas religiões utilizam a mesma Bíblia? Aí fica um brigando com o outro. Mas a Bíblia é a mesma. Então o problema não é a Bíblia, é a interpretação. Porque lá na Bíblia também está escrito assim, então está escrito honrar pai e mãe. Exato, a questão é, o que você interpreta? Isso. Honrar pai e mãe, para mim, se eu sou pai, eu tenho que honrar a função pai e mãe. Porque pai e mãe não é gente. Pai e mãe é função. Quando eu estou na função pai e mãe, eu tenho que honrar essa função. E a função é o quê? Preparar meus filhos para seguirem para a vida. Se eu sou um pai e uma mãe que eu massacro, abuso de filhos, então esses filhos têm que honrar a mim? Não, eu não exerci a função pai e mãe. Não é se submeter a pessoas doentes que usam crachazinho de pai e mãe. Isso é loucura. Mas fica, porque é um jogo de poder. Aí você falou uma coisa que é muito interessante. Os filhos cortarem. Quem deveria cortar são os pais. Quando os filhos têm que cortar, já é problemático.
Quando os pais cortam, eu vou cortar como? Se eu olho para você e falo, filho, eu vejo que você é capaz, você consegue, você já tem o suficiente e você tem tudo para dar certo na vida. O que eu estou fazendo? Cortando. Agora se eu falo assim, não, você tem que ficar, porque eu me preocupo com você, você entendeu? Tudo que eu fiz por você, olha, você tem tudo aqui. Eu estou cortando e impulsionando, ou estou dando uma mensagem subliminar, tipo, você não é capaz, você não consegue viver sozinha, eu sou poderoso e você é fraco, você não vai dar conta de ficar lá fora. Mas eu estou disfarçando tudo isso aqui com uma linguagem de amor linda e maravilhosa. Não é. Eu estou dando uma mensagem subliminar que você não vai conseguir seguir em frente. Ó, o mundo vai te massacrar, as pessoas não vão te amar lá fora, vai ter bullying, vai ter isso, vai ter aquilo. O que eu estou fazendo? Ó, o mundo é horrível, viu? Não vai. E aí fica assim. Aí você, para ir, é você que vai ter que cortar. Já tem algo errado. Não é o filho que corta. Se o filho corta, é porque os pais não fizeram a função deles. E aí é onde o deixará pai e mãe. E o honrará pai e mãe vira essa bagunça na nossa cabeça. Né? E sabe o que é honrar pai e mãe? Tipo assim, se eu sou seu pai, sua mãe, o que eu faço? Eu passo a função para você. Agora é você que vai carregar esse pai e essa mãe. Primeiro, você vai ser pai e mãe da sua própria criança. Então você é adulto que cuida da sua criança. Então não precisa mais de pai e mãe. E a hora que você aprende a cuidar da sua criança, aí você vai ser pai e mãe dos seus filhos. É uma escala. Então assim, eu sou pai e mãe porque você é criancinha, eu estou ajudando você. Você cresceu, você já é pai e mãe. Função. Você é pai e mãe de si mesma. Você é adulta. E quando você tem essa força, o que você vai fazer? Naturalmente gera um filho. Naturalmente, é fruto do amor. Então a função pai e mãe eu passo para você. A hora que eu passo essa função, aí eu não sou mais pai e mãe seu. Você já é adulta. Eu estou preparado para outra função. Qual é? Avô. Porque agora é outra função que eu tenho que exercer. Porque se eu sou pai e mãe eterno, você tem que ser filha eterna. Então você nunca cresce. E se você tiver filhos, eu vou cuidar dos seus filhos, porque eu que sei ser pai e mãe, eu vou dizer que você não sabe. E eu que vou provar. Então, começou a dar problema. Pergunta se as famílias vão ficar saudáveis. Por isso, isso é uma grande confusão. Pai e mãe é função, não é gente. Isso é um problema sério. Então, está lá na Bíblia, honrai pai e mãe. Sim, quando você for mãe, seja mãe. Quando você for pai, seja pai. É uma função divina. Então, você tem que honrar. Não é utilizar o poder da função para achar que você pode mandar em tudo e fazer o que você quiser. Se for isso, é abuso da função. Porque eu estou abusando da função para preencher minhas necessidades através de ser pai e mãe. Eu não estou vendo o benefício da família, não estou vendo o benefício do sistema. Eu estou vendo que o sistema vai cuidar de mim, não eu fazer algo pelo sistema. Aí o sistema vira escravo meu. E toda vez que o sistema vive para um elemento, isso aqui já é um problema. Aí virou contração. O sistema tem que viver para frente. A minha energia é ver você, filha, é ver os netos, é ver a coisa andando. Por quê? Porque eu vou ficar para trás. Mas a minha essência amorosa continua com os meus descendentes. A família segue, a essência segue, a matéria fica. Mas eu estou em você, eu estou nos meus netos, nos meus bisnetos e assim por diante. Aquilo que eu fiz foi para que essa família tivesse um futuro melhor. E isso é o eterno presente, a continuidade da família. Agora, quando é para um elemento da família junto e todo mundo vive para ele, tem alguma coisa errada. Um filho, um avó, uma mãe, pai, que todo mundo vive para mim. Isso é abuso do sistema. Por isso o sistema fica doente, a família adoece. E aí, o resultado está no mundo, né? Tá, é só ver, abre qualquer jornal, revista, vai assistir, é um caos atrás do outro. E se pesquisar, vai ver de onde vem tudo isso. A origem desses problemas, de doenças, problemas de violência, de feminicídio, de todas essas coisas, de preconceito, pode procurar que a base está dentro da família.
E aí, se não mexe aqui na raiz do problema, o que nós vamos ter é como se fosse uma árvore maldita. Eu não gosto de falar disso, que árvore é uma coisa sagrada, mas assim, é como, você gera isso aqui e vai começar a criar um monte de problemas. Só que quando você pesquisa, você vê a origem. E a origem é a família. Se a família não for saudável, o que vai sair dessa família são consequências dos problemas que estão aqui. Então nós temos que ter um cuidado especial aqui com a família. Aprender a viver, montar famílias saudáveis, para que essa energia amorosa avance, não a energia doentia. E hoje o que se vê é assim, arrebenta-se com o saudável e valoriza-se o doentio. As consequências estão aí. Suicídios de jovens, pessoas jogando a vida na lata do lixo, sem saber o que fazer, perdidas, casamentos se desfazendo por nada, filhos nascendo sem saber que raio de família vai entrar, não tem pai, não tem mãe, está tudo perdido. Isso é uma séria doença da nossa sociedade. Então vê que lá no início, quando eu falei a doença não é só do indivíduo, a doença é da comunidade, das instituições, dos sistemas, da família, e aí começar a ampliar esse conceito. E aí vem a consciência. Quanto mais se amplia a consciência sobre o que é saudável, você sabe aonde você pode agir para melhorar tudo isso. Não é só nas consequências, é trabalhar também no diagnóstico precoce e nas causas, para evitar tanto problema. Isso é fundamental. A família é a base de tudo. E talvez quem está nos ouvindo ouviu tantas coisas e está um pouco desesperado, porque às vezes o leite já foi derramado. Bicho, né? Isso é verdade. E nós estamos aqui no IBRAX. Fala um pouquinho para nós, como é que as pessoas podem buscar um pouco mais desse conhecimento, buscar esse processo de mudança, né, para as próximas gerações? A primeira coisa é a motivação, né? Então, quando você vê, meu Deus, eu fiz tanta coisa errada, eu fiz um monte de coisa errada. Eu sei disso. Agora, quando eu tomo consciência, eu ganho a grande oportunidade de fazer coisas melhores. Aqui a gente segue muito a filosofia Kaizen, né? Então é algo assim, lá no passado eu era pior do que eu sou hoje. Hoje eu estou melhor que lá, mas amanhã eu estarei melhor. Por quê? Evolução contínua. E eu lembro de uma conversa que eu tive com a minha filha, Luísa, e a Luísa hoje segue também o caminho da consciência sistêmica. E ela passou por uma série de dificuldades na infância, como nós passamos, todo mundo passou, tinha algumas coisas terríveis lá que aconteceram, traumas. E aí um dia eu estava conversando com ela, um pai adulto conversando com uma filha adulta, são dois adultos conversando. E aí eu conversando com ela, e tem tudo a ver com isso aqui, falava assim, filha, sinto muito, eu não fui um pai tão saudável como você merecia, a sua mãe também não foi. Mas uma coisa eu tenho certeza, o que eu fiz lá atrás é o mesmo que eu faço hoje, meu melhor. Eu sempre fiz o meu melhor, porque eu achava que ali era o melhor. Hoje eu tenho consciência que não. Então eu não fui tão saudável assim. Aí eu olhei para ela e pensei, de repente me veio uma coisa, mas filha, sabe de uma coisa? Ainda bem que eu não fui tão saudável. Porque se eu fosse mais saudável, eu não casaria com a sua mãe. Se eu não casasse com a sua mãe, você não existia na minha vida. Como é que eu vou imaginar uma vida sem você nela? E aí tem algo que a gente também precisa ver, esse mundo doentio não é à toa que está aqui, e a gente tem que aproveitar o melhor que nós temos em cima disso. Não é ficar olhando para trás e ficar achando culpados. Então é fazer assim, toda vez que eu identifico algo, eu vou fazer algo melhor daqui para frente. E se eu ensinar meus filhos que eles podem mudar, que ela mesma falou, pai, isso é muito diferente hoje. Eu falei, claro. Eu estou evoluindo, e se você aprender a evoluir, então eu passo para os meus filhos o conceito da evolução. Hoje eu estou melhor do que ontem, e amanhã estarei melhor. Com certeza amanhã eu vou olhar para cá e vou ver coisas que eu estou fazendo de uma forma doentia, mas não tenho consciência. Então essa consciência evolutiva, ela vai se ampliando. Então não é ficar no desespero, apontar o dedo e se culpar e se punir, isso é uma grande bobagem, não serve para nada. O que acontece é, eu fiz o meu melhor e estou buscando sempre o melhor. E aí como faz isso? Isso é a base do consciência sistêmica. Aprenda o que é mais saudável e faça. É evolução contínua e eu evoluindo, eu também tenho a obrigação de passar para as outras pessoas tudo aquilo que eu estou vendo que é saudável e passo para os outros, que não é só os filhos, são todas as pessoas ao meu redor. E aí eu vou fazendo o quê? A família, no fundo, a humanidade inteira é minha família. Se eu puder compartilhar isso e fazer as pessoas serem mais saudáveis, eu estou fazendo o quê? Contribuindo para um mundo melhor lá na frente. E o mundo melhor não é só para os meus filhos, é para os seus,
é para os filhos de vocês, para os netos. A gente tem algo que a gente pode fazer, melhorar e muito o mundo lá fora. E ao invés de olhar para o problema e se criticar, aprende com o problema e faça algo melhor. Isso é fundamental. E por isso que eu tenho um monte de vídeos no meu portal no YouTube. Por quê? Compartilhar esse conhecimento. Compartilhar, porque todo mundo precisa aprender a fazer isso. E você está convidado a ter uma vida bem mais saudável, porque esse é o nosso grande objetivo. Aqui, com esse congresso também, com esses vídeos, com os cursos, com as aulas todas que a gente tem por aí, quer fazer o quê? Preparar um mundo melhor. Porque a gente gosta de ficar reclamando que as coisas não estão boas, né? Mas tá bom, e o que você faz com isso? Eu reclamo esperando que alguém resolva. Eu faço a minha parte, você está aqui fazendo a sua parte, você aí também deve fazer a sua parte. E aí fica, não dá para fazer mais nada. Dá sim, dá sim. O mundo melhora a partir do momento onde você começa a tomar atitudes mais saudáveis. Primeiro com você e com o mundo aqui fora. E se todo mundo começar a fazer isso, a gente consegue ter um mundo melhor lá na frente. Deixamos um mundo melhor aqui. Exatamente. Essa consciência sistêmica precisa trazer para nós essa noção de gerações. Né? O que nós estamos plantando, talvez nós não vamos ver. Mas e as próximas gerações? É igual o pé de jabuticaba. Né? Quem planta talvez nunca vai ver nenhum fruto. Isso aí o pessoal fala muito. Aprendi uma também de... Como é que é aquela fruta? Tem a tâmara que fala isso. E aí tem uma planta africana, que tem uma árvore enorme, agora fugiu o nome dessa árvore, baobá. O baobá também demora 100 anos, o fruto do baobá. Então quem planta não come. Mas por que a pessoa planta? Porque eu já estou comendo daqueles que plantaram no passado. E agora é minha vez de plantar, não é para mim, é lá na frente. Isso é um amor profundo. É parar de olhar só para o seu umbigo e achar que o mundo é você. O mundo é muito mais do que a gente, muito mais. É trabalhar nas relações, por isso o sistema é importante. Esta relação é importante. Eu aprendo com você, você aprende comigo e você que está aqui na relação, você também aprende. Nas relações somos diferentes e compartilhamos as nossas diferenças e as nossas igualdades para buscar sempre algo melhor. E se a gente conseguir fazer isso, eu, você e você que está aí assistindo, já estamos fazendo parte do quê? De relacionamentos mais saudáveis e compartilhando as coisas boas. Ampliando a consciência. Por isso que eu pus o nome de consciência. Ampliar a consciência. Vamos ampliar a consciência? Então é assim. Quanto mais a gente amplia e vê que é possível fazer algo melhor, toma contato com a realidade. Dói olhar para a realidade. Mas quando você tem o poder de fazer mudança, o prazer da mudança e saber que a partir daquilo as coisas melhoraram. A minha filha veio de um monte de dores. E hoje o que ela é? Uma profissional que ajuda as pessoas a saírem dessas dores. Como? Ela passou por tudo isso. Então ela se tornou uma profissional excepcional para ajudar. Graças à dor que ela passou e como ela conseguiu sair. Como você, como eu, como todo mundo. Espero como você também. Tá? Exatamente. Então, vamos ampliar a consciência? Vamos! Gente, siga o Dr. Fernando Freitas nas redes sociais, YouTube, Instagram. É a fonte de muito conhecimento poderoso que pode transformar a sua vida. Dr. Fernando, muito obrigado por nos receber aqui no IBRAX. Estão todos convidados também a fazer os cursos aqui, claro. Ampliar a consciência, trabalhar essa estrutura familiar também, porque aqui vocês também têm toda essa estrutura a nossa missão, para receber as famílias. A nossa missão é exatamente isso, ajudar o mundo a se tornar mais saudável. E nós fazemos isso através de atendimento, treinamentos de profissional, passando esse conhecimento, preparando pessoas para trabalhar com tudo isso. É como você falava, fonte, tem uma cheia de gente que vem aqui como fonte e fica levando, mas que tomada, que leve e leve em frente de uma forma saudável, que vá continuando levando, porque esse é o grande objetivo. Que aquele que carrega agora é portador do conhecimento. Só que o conhecimento não tem dono, ele precisa sempre avançar. E acrescente alguma coisa a mais para aquilo ficar ainda melhor. É assim que os nossos avós, nossos bisavós fizeram. Cabe a nós fazermos a mesma coisa. Nossa missão de vida. Muito obrigada, doutor. Fica aí a mensagem para todas as famílias que nos ouvem. Invista em você, na sua família e nas próximas gerações. Vamos ampliar a consciência. Isso.